Oi, eu sou o Johan e eu e meu grupo visitamos o Museu The National Museum of Computing. Na nossa visita foi notada a evolução em geral da tecnologia, então de acordo com essa evolução resolvemos fazer um vídeo em forma de tour no museu, mostrando na íntegra a mudança ao decorrer dos anos. A primeira geração de dispositivos de armazenamento vai de 1946 até 1954, e seu dispositivo foi os tambores magnéticos. O tambor magnético foi criado em 1932 na Áustria, mas foram disponibilizados em massa apenas em 1950, e tinham capacidade de até 3 kilobits. A segunda geração foi de 1955 até 1964. Tiveram dispositivos memória RAM, HD, que é o disco rígido, e fita cassete. A memória RAM foi criada em 1955, mas só ganhou mais atenção e disponibilidade para o público quando a IBM começou a produzi-la. A primeira RAM da IBM tinha capacidade de 20 KB, o que era muito para a época. O HD, o disco rígido, foi criado pela IBM também em 1956. Foi lançado em 16 de setembro de 1957. Tinha capacidade de 5 megabytes. A fita cassete foi criada em 1963 pela empresa Philips. Mesmo ela armazenando apenas áudio, ela também é considerada como dispositivo de armazenamento. Sua capacidade era de gravar 60 minutos de áudio, 30 minutos de cada lado da fita. A terceira geração foi de 1964 até 1977, e a quarta foi de 1977 até 1991. Essas duas gerações tiveram maior foco em disquetes. Eles foram criados primeiro na terceira geração, em 1971, pela IBM, e foram sendo evoluídos na quarta geração. Na terceira geração, o primeiro disquete tinha capacidade de até 80 kilobits, e no fim da quarta eles podiam chegar até 6 megabytes. A quinta geração foi de 1991 até 2010 e tiveram dispositivos Zip Drive, CD-ROM, DVD, cartão de memória, pendrive e SSD. O Zip Drive, que é o primeiro, foi criado em 1994, com a capacidade de armazenamento de 100 MB no início, mas logo evoluiu e chegou até os 750 MB. O CD-ROM foi criado em 1985 pela Sony e a Philips. Suas capacidades no começo eram de 185 MB, porém suas versões posteriores tiveram maiores capacidades. O DVD foi criado em 1955 e as disponibilizados em 1997. Eles vieram para substituir os CDs com a tecnologia óptica superior com capacidade de armazenamento de 5 GB. O cartão de memória foi criado nos anos 90 e ganhou o interesse do público devido à sua portabilidade. No início, a capacidade de armazenamento era de 32 MB. Sua versatilidade também chamava atenção, já que seus modelos diferentes eram usados em desde computadores até máquinas fotográficas e até videogames. O pendrive foi criado nos anos 2000 com o objetivo de fazer backups e registrar dados, assim substituindo os disquetes e os CDs. Sua capacidade de armazenamento nos dias de hoje é mais de 1 terabyte, com velocidade de transferência de dados de 625 megabytes por segundo. O SSD foi criado em 1976, mas apenas ganharam nome no mercado e disponibilidade para o público em 2006. Sua capacidade de armazenamento é de mais de 2 terabytes. A sexta geração vai dos anos 2010 até os dias atuais. Seu dispositivo é a nuvem. A nuvem, também conhecida como Cloud Computing, surgiu em 1997 em uma palestra, mas só ganhou atenção e disponibilidade nos anos 2000. As nuvens são data centers e sua capacidade de armazenamento vai depender do tamanho desse data center. Os exemplos mais conhecidos de nuvem são o Google Drive e o iCloud. Aqui podemos ver um disco magnético gigante, que ele mais 49 formavam um primeiro HD, que foi criado pela IBM, que tinha no total a capacidade de armazenamento de 5 megabytes. E logo embaixo a gente pode ver um disquete criado em 1984 de 3 polegadas e meias, que tinha capacidade de armazenamento de 700 KB. Ou seja, só alguns desses disquetes já tinham quase que a mesma capacidade de armazenamento do que esse HD. Então a gente pode concluir que com o decorrer do tempo, o tamanho dos objetos foram diminuindo e a capacidade de armazenamento foi aumentando. A evolução da tecnologia entre as 6 gerações. A primeira geração tem a principal tecnologia válvulas a vácuo. As válvulas são de tubo de vidro, similar a uma lâmpada fechada sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo tem eletrodos cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons. O ENIAC foi uma das primeiras máquinas a ser feitas que era usada para fazer cálculos, possuía cerca de 17 mil válvulas para 30 toneladas de 180 metros de área. Primeira geração. O Colossus foi criado na Segunda Guerra para fazer criptoanálise de códigos ultra-secretos utilizados pelos nazistas. O EDSAC, o Electron Delay Storage Automatic Computer, foi construído no Laboratório Matemático da Universidade de Cambridge entre 1946 e 1949.
Foi um dos primeiros computadores com armazenamento de programas, possuindo uma memória que podia ser lida ou gravada, e ocupava uma sala inteira. Incluía 3 tubos de raio catódicos de matriz de pontos para mostrar graficamente o estado da memória do computador. Segunda geração. Teve a principal tecnologia dos transistores, eles eram menores que as válvulas, consumiam menos e diminuíam também das máquinas. Eram mais rápidos e mais confiáveis. Uma das principais máquinas era o IBM 620, era um computador de palavras variável de comprimento decimal. Sua memória podia conter de 20.000 a 50.000 dígitos decimais, aumentando de 20.000 a 20.000 dígitos decimais como incremento. O REC 1, o primeiro dos REC, Hollerith Electronic Computer, uma linha bem sucedida de computadores britânicos produzida pela BTM e depois pela ICT. Ele foi pioneiro de inovações como a memória de tambor e foi lançado em 1955. Terceira geração. Tinha como tecnologia circuitos integrados, eles eram construídos integrando um grande número de transistores, o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. Também teve o surgimento de sistemas operacionais. Um dos principais computadores foi a linha da IBM 360. Construiu-se numa família de mainframe lançada pela IBM, foi a primeira família de computadores a fazer uma distinção clara entre arquitetura e implementação, permitindo que a IBM lançasse um conjunto de projetos compactos em várias faixas de preço. Na quarta geração, a principal tecnologia foram os microprocessadores, que é o surgimento de processadores de unidade central de processamento, que foi utilizado no desenvolvimento de computadores pessoais. Eles eram mais baratos, portáteis e seguros, tinham um tamanho reduzido e uma capacidade de armazenamento maior. E teve também o início da internet. Quinta geração tem uma das principais tecnologias da inteligência artificial. Ela pode ser verificada em jogos, robôs ou conseguir desafiar a inteligência humana. Outra tecnologia foi a escala de integração, que miniaturizou os componentes eletrônicos de tal forma que os circuitos integrados possuem o equivalente a milhares de componentes em sua composição interna. Um dos principais computadores foi o desktop PC. O primeiro PC foi lançado pela IBM em 1981 e tinha uma configuração bastante modesta, apenas com 64 KB de memória, 2 drivers de disquete, monitor MDA, somente texto sem disco rígido. Sexta geração tem uma das principais tecnologias, a nanotecnologia. Ela é o entendimento e o controle da matéria em nanoscala, em escala atômica e molecular. Ela atua no desenvolvimento de matérias e componentes para diversas áreas de pesquisa, como ciência da computação e engenharia dos materiais. A evolução do design com a tecnologia. Nessa parte de design, o grupo decidiu focar na transformação do design com comparações entre celulares, monitores, computadores, teclados e mouse. Todos os objetos sofreram mudança de tamanho, velocidade e performance com o avanço da tecnologia. O primeiro celular, por exemplo, lançado em 1983, tinha um tamanho muito maior do que apresentados no museu. Que eles não são tão recentes, porém são da última década. E eles já são bem menores e mais rápidos e com mais funções do que o primeiro celular. O computador mais antigo em funcionamento de sua categoria e com uso de peças originais é o DeWitt. Era usado para fazer cálculos de modelagem na década de 50. Um computador gigante só para fazer cálculos, sendo que hoje um computador pequeno, além de fazer cálculos, consegue navegar na internet, editar textos e fazer diversas outras tarefas. Os antigos monitores, pequenos, pesados, da cor branca e de forma quadrada, além de sofrer alteração em seu tamanho, na sua frequência e na sua cor, agora estão mais leves e com melhor em sua resolução. Eles deixaram de ser uma caixa quadrada e agora estão ficando mais planos, com frequências que não cansam os olhos do leitor. Teclados e mouses são os hardwares de entrada que sofreram poucas alterações em suas funções, porém, foram os que mais sofreram alterações em seu design. Diversos tipos de teclado, grandes e com letras desorganizadas, foram padronizados. Agora, seguem todos um padrão, sendo que tem teclados até com cores diferentes, com LEDs. E os antigos mouses pesados, com a mouse ball dentro, para facilitar o movimento dele, sofreram uma grande alteração principalmente nessa bolinha, que agora é o sensor óptico. Com a tirada dessa bolinha, eles ficaram mais leves e menores. Além disso, há a possibilidade de ter um mouse sem fio. Com das gerações de computadores, houve também a necessidade de criar linguagem de programação para cada uma dessas gerações. Bem, a primeira geração foi a geração mais difícil porque as linguagens eram todas de baixo nível e em binário, ou seja, linguagem de máquina, então era muito difícil de programar no começo. A segunda geração começaram a surgir linguagens que eram mais fáceis de programar, mas ainda era difícil, pois ainda era de baixo nível. A principal linguagem dessa geração foi o Assembly, que foi criado na década de 50. Na terceira geração, ficou tudo mais fácil com a criação das linguagens de alto níveis, que eram mais próximas às linguagens humanas. As linguagens de programação
dessa geração mais conhecidas foram Fortran, o COBOL, Pascal e a programação em C. Com a criação da linguagem de alto nível na terceira geração, a quarta geração foi focada em outra coisa, que foi o desenvolvimento de softwares comerciais. As principais linguagens criadas nessa geração foram o SQL, o XML, o Focus, o C++, o Python e o Java. E a quinta geração também teve um foco diferente da quarta. O foco da quinta foi o desenvolvimento de inteligências artificiais. E as linguagens de programação que podem desenvolver inteligência artificial são o Python e o Java. Porém, tiveram também outras linguagens criadas nessa geração, que foi o JavaScript, o PHP e o C#. Agora eu vou falar sobre a evolução dos cabos. Bom, primeiro foi o TICnet. As primeiras redes de internet utilizavam cabos TICnet, um tipo de cabo coaxial grosso e pouco flexível, com 1 cm de diâmetro. O transceptor dele, então, era ligado a um conector AUI de 15 pinos na placa de rede, através de um cabo menor. Depois veio o RG581. As redes 10 base 5 deram origem às redes TINET, que utilizavam os cabos RG581, bem mais finos. Os transceptores foram miniaturizados e movidos para dentro das próprias placas de rede, e a ligação entre as estações passou a ser feita usando cabos mais curtos ligados a um conector em formato de T. Depois veio os cabos coaxiais, que seguem o mesmo princípio básico, que consiste em utilizar uma camada de blindagem para proteger o cabo central de interferências eletromagnéticas presentes no ambiente. Quanto mais espesso o cabo e mais grossa é a camada de blindagem, mais eficiente é o isolamento. Depois veio o cabo de par trançada, que são os únicos usados locais atualmente, além de serem mais finos e flexíveis. Os cabos de par trançados suportam maiores velocidades e são ainda por cima mais baratos. Depois veio a fibra ótica, que suportam velocidades ainda maiores e permitem transmitir distâncias praticamente limitadas, com uso de repetidores. Os cabos de fibra ótica são usados para criar backbones, que interligam os principais roteadores da internet. Depois vem a rede wireless, que se tornaram incrivelmente populares, pois permitem criar redes locais rapidamente, sem necessidade de espalhar cabos pelo chão, além da questão da praticidade, certo? Uma rede wireless pode, em muitos casos, ser mais barata. A Helios 903 era um sistema de computação barato e versátil, para uso em estabelecimentos de ensino, pesquisa industrial e departamento de design, aplicações industriais e também foi usada para uso militar. A máquina Helios 903 é um computador baseado em transistor do final dos anos 60. É composto de várias cartas e cada uma com algumas portas. A máquina veio do departamento de psicologia da Universidade de Hull, onde foi operada até cerca de 1975. O sistema consiste em um processador principal, painel de controle, perfurador e leitor de fita, de papel e teletipo ASR33 para entrada e saída. A segunda aqui nessa lista é a T-Bomb, que é chamada de bomba e foi criada em meados de 1939 e 40, projetada com a intenção de descobrir algumas das configurações da máquina Enigma nas várias redes de telecomunicação militar da Alemanha. Essa máquina complexa consistia em aproximadamente 100 tambores rotativos, 10 milhas de fio e cerca de 1 milhão de conexões soldadas. E a bomba procurou por diferentes posições possíveis das rodas internas da Enigma, procurando um padrão de conexão de teclado para a placa de lâmpada que transformaria letras codificadas em alemão simples. Enigma foi uma máquina eletromecânica de criptografia com rotores, e ela é utilizada tanto para criptografar como para descriptografar códigos de guerra, e foi usada de várias formas na Europa a partir de 1920. E a criptografia atual, eu trouxe dois exemplos aqui, que é a criptografia de chave simétrica e a assimétrica. A criptografia de chave simétrica utiliza uma mesma chave tanto para codificar como decodificar informações, sendo usada principalmente para garantir a confidencialidade dos dados. E a assimétrica utiliza dois tipos de chave, uma pública, que pode ser livremente divulgada, e uma privada, que deve ser mantida em segredo pelo seu dono. Pontos positivos são vários, entre eles a facilidade de se mover pelo museu através das pegadas presentes no chão, os indicadores em cima de alguns objetos, mostrando o que ele faz, e até alguns com um link no YouTube para ver vídeo do objeto em ação. Uma função chamada Floor Plan View, que é a forma de visualizar todo o museu de cima, ele fica todo plano e mais fácil de saber em qual área entrar. A aproximação e distanciamento da imagem controlada pelo scroll do mouse, que deixa mais fácil ler textos pequenos, mesmo que estejam em inglês. Ponto positivo que mais destacou é uma aba chamada Open Highlights, que mostra todas as salas do museu, que fica muito mais fácil de você se movimentar em cada sala. Dos pontos negativos, temos poucos. Um deles é o Dollhouse View, que é péssima e complicada de usar e de se visualizar no museu.
além que nem todos os objetos interessantes têm indicadores. A falta de acessibilidade para pessoas cegas, que não têm descrição de áudio,